A reforma tributária ideal é a reforma tributária possível, é aquela que passa. Nós estamos brigando, né, com essa reforma tributária, ou brincando com o povo brasileiro há mais de 30 anos. O sistema tributário no Brasil é um dos piores do mundo, mais caótico. Ninguém quer investir no Brasil porque não tem segurança jurídica, né? Não tem segurança jurídica, é uma burocracia. Você não conhece a legislação, tem que gastar muito com advogado, contador, administrador. Se você comparar o número de funcionários só para manusear a legislação tributária no Brasil comparada ao mundo, só aí as indústrias não se tornam competitivas. A gente acabou de falar anteriormente que o Brasil precisa crescer, precisa de investimento público com investimento privado. Eu pergunto, né, onde estão os investimentos privados no Brasil? Eles não estão, porque a carga tributária é tamanha, o sistema tributário é tão caótico que o empresário, especialmente do setor da indústria, não consegue competir com o mundo e não consegue ter segurança de que ele vai ter o recurso financeiro, né, o retorno financeiro de volta. Então, diante de tudo isso, a reforma tributária, eu sempre tenho dito isso, é a única bala de prata, a única. A gente falou lá do crescimento, o Brasil não cresce há 40 anos. Quer fazer o Brasil crescer? Crescer significa gerar emprego, emprego na veia, renda, qualidade do trabalho, carteira de trabalho assinada, o trabalhador não só ganhar o pão com o suor do trabalho, mas ter sobrar dinheiro para o lazer no final de semana. Aprovem a reforma tributária. Aqui quem está falando é alguém que deu aula sobre esse assunto na década de 90, eu acompanho essa questão há 30 anos, depois como prefeita, como vice-governadora, como senadora, eu fiquei 8 anos discutindo a questão da reforma tributária. Eu posso garantir, a reforma tributária não prejudica os estados e municípios, vai ter um tempo de intervalo imenso, né? Ela tem uma transição muito grande em relação à questão dos estados e municípios, e a reforma tributária tem que ser a possível. Então, nós estamos com a reforma tributária com o melhor relator, não poderia ter um relator mais democrático que o relator Aguinaldo. Ele já modificou o relatório para atender os setores. Eu sou do agro, eu posso garantir que o agro não vai ser prejudicado, ao contrário, acabaram de falar que provavelmente vai ser incluído mesmo, não sei se vai ser aprovado ou não, que a pessoa física do agro que ganha até, veja bem, receita anual de 2 milhões de reais não vão ter 100% de isenção. Então, assim, o setor produtivo do agro não vai ser prejudicado. A cesta básica, ao contrário, nós vamos garantir que os mais pobres vão ter um retorno financeiro desses valores que são tributados de impostos, né, do ICMS e tudo mais em relação à cesta básica. A reforma tributária, ela simplifica, ela desburocratiza, ela tira o custo da indústria especialmente, repito, que é a que mais gera emprego de qualidade no Brasil, e vai fazer com que o Brasil volte a ter um novo ciclo de industrialização. O vice-presidente tem falado em neoindustrialização, não sei se esse é o termo ideal, isso é ele que vai determinar, mas é um novo ciclo de industrialização. Do contrário, a gente não compete com os produtos da China, com os produtos asiáticos, com os produtos de outros países, e nada contra, né? Nós temos que importar produtos que nós não temos, mas nós temos que primeiro garantir emprego para a nossa população. E não vai ser só importando os produtos de fora que nós vamos garantir esse emprego. Vai ser tendo indústrias fortes, e indústria forte é aquela que pode competir, que tem previsibilidade para fazer as suas contas, que tem crédito barato, né, com uma taxa de juros compatível com a realidade, para poder pegar o crédito, para poder ampliar sua porta, contratar mais gente. Então, eu estou muito otimista em relação à reforma tributária. Os estados não vão perder, os municípios não vão perder, e os setores que porventura vão perder, e sim, o setor de serviços tem impacto, aqueles que estão mais na ponta, estão tendo alíquotas diferenciadas para que tenham possibilidade de se ajustar até o Brasil voltar a crescer. Eu queria terminar essa pergunta, Alessandra, com uma informação em primeira mão. Nós temos o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada, que está sobre o nosso ministério. Ontem eu estive com a presidente, Luciana, e ela me disse, junto com o João, que é o pesquisador, que amanhã, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Amanhã sairá uma pesquisa
né, um estudo feito pelo IPEA, com base neste relatório que já foi apresentado. Portanto, é o único estudo que o Brasil vai ter oficialmente. Fica assim, aquela guerra, assim, economistas dizendo, a reforma tributária é boa, outros dizendo, ela não é boa, embora os 60 maiores economistas, grandes economistas do Brasil já hipotecaram apoio à reforma. Saiu um manifesto antes de ontem. Mas é um estudo de um instituto independente. Ali a gente tem gente que pode gostar do governo, a gente que não gosta do governo, que gosta da ministra, que não gosta da ministra, que gosta do presidente, que não gosta do presidente, porque eles são independentes, né? Eles têm estabilidade, que esse estudo vai mostrar que mesmo com essas alterações, eu não posso falar em percentual, eu já tive acesso, mas assim, mas o que importa é, mesmo, eu ia falar, já ia dar um spoiler aqui, a Luciana ia puxar a minha orelha aqui, mas assim, que mesmo com essas alterações, para adequar essas exceções para que nenhum setor possa se sentir prejudicado ou muito prejudicado, somente a reforma, só com a reforma, ela é capaz de aumentar anualmente o crescimento do PIB do Brasil. E repito, quando nós falamos em crescimento do PIB, nós estamos falando de injeção de dinheiro sem aumentar imposto. A reforma tributária não vai aumentar imposto do povo brasileiro. Ela é neutra nesse aspecto. Ela vai ajustar. Os mais ricos vão ter que pagar mais um pouco. Mas no percentual geral de arrecadação, ela não aumenta, ao contrário, tá? Os mais pobres vão ser beneficiados e os mais ricos, dou 2 exemplos rápidos para encerrar, né? Imagine, quem compra jato e avião particular no Brasil não paga o tal do IPVA, né? Ou mesmo quem tem lancha. Não tem sentido isso. Então, vamos dar uma parcela maior de contribuição e eu acho que não vão reclamar por conta disso.